Queridos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, esta nossa congregação, ou Assembleia Litúrgica, se reúne em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A missa não pode ser considerada como um evento social. O social fica lá fora. Aqui é um evento teologal. Estamos diante de Deus para lhe prestar o culto que lhe é devido, que é o culto de latria. É o culto de latria. Para que o nosso culto seja aceito por Deus, para que a nossa prece seja ouvida, é necessário que haja entre nós unidade de coração. Que cada um, neste momento, internalize a seguinte verdade: eu estou aqui para prestar culto à Santíssima Trindade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que é proclamado não é qualquer palavra, não é a palavra humana. A palavra humana o vento leva, mas a palavra de Deus permanece eternamente. É muito importante nós considerarmos isso. A palavra de Deus permanece, a nossa palavra não vale nada. É por isso que falamos tanto e tanto falamos, e quanto mais falamos, queremos falar, que a nossa palavra não vale nada. Estamos aqui para receber uma palavra que vale tudo. A minha palavra, espírito e vida, a minha palavra não passará jamais. De modo muito particular, a missa, ela, sendo o culto de latria, é o testemunho para nós que Jesus está presente no meio de nós. Ele está aqui, presente no meio de nós. E Jesus nos faz uma pergunta. Faz a pergunta à senhora, faz a pergunta ao Senhor, faz uma pergunta a mim. Que queres que eu te faça? Marcos 10, 51. Este questionamento também, repito, é dirigido a cada um de nós neste momento de graça. Ninguém deve procurar a missa simplesmente por uma consolação exterior, humana. Procurar a missa porque Jesus fala. E a palavra de Jesus nos interroga: que queres que eu te faça? Perguntando aqui ao senhor, à senhora que está lá no fundo, o senhor que chegou agora. Pergunta ao padre: que coisa tu queres que eu te faça agora, não amanhã? Que coisa queres que eu te faça? O Senhor Jesus, neste momento de graça, a missa é um momento de graça. É um momento de graça, é um momento de salvação. A primeira leitura, Jeremias 31, Deus reúne um resto, isto é, um pequeno número de adoradores. Aqui estamos nós, um pequeno número de adoradores. Contudo, a insignificância quantitativa torna-se motivo de canto e de alegria, caso estejamos unidos, verdadeiramente unidos, na fé, na esperança e na caridade. Sem fé verdadeira, queridos irmãos, na salvação, sem esperança na vida eterna, há desespero na nossa vida. E sem caridade perfeita, amor a Deus e ao próximo e a si mesmo, caridade sem a caridade perfeita, nós somos um bando de danados, de pessoas que não têm esperança, que não têm fé e que não têm a caridade. A caravana de retorno do exílio, primeira leitura, Jeremias 31, é constituída de pessoas fracas, que se tornarão robustas e corajosas graças ao poder do Senhor. Isto é, nós só seremos alguma coisa pela fé, pela esperança e pela caridade. Há muita gente que quer ser tudo neste mundo, mas não passa de um sopro, não passa de um vento. Sem Deus não temos substância. Sem Deus não temos segurança.
Sem Deus só encontramos desespero e aflições. O Senhor nos guia. Isso é importante. Mas é necessário que cada um se deixe guiar pelo Senhor. A religião não é um ato que leva a pessoa ao constrangimento, não força a pessoa. Deus não força ninguém, porque Deus não precisa de nós. Senão, se Deus precisasse, não seria Deus. Mas Deus quer que o nosso coração se movimente para Ele. É muito importante, diz o profeta, o Senhor fala através de Jeremias, guiarei o seu povo às torrentes de água. Não mais uma fonte ocasional, mas uma torrente que flui constantemente. O Senhor Jesus Cristo, um dia, no templo em Jerusalém, ele disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. E naqueles que creem, brotarão do seu seio rios de água viva. De onde vem a insatisfação constante da humanidade é porque não bebe da água sadia, da água salutar, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Como não pensar na excelência da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo? Jesus é o nosso Salvador, é o nosso tudo, cujo pastoreio em Jericó, o evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho não é uma página passada, não é uma história, é uma ação de Deus. Quando o evangelho é proclamado, não é o padre que proclama, é Jesus que está dando a conhecer a sua palavra. Por isso o evangelho merece ser ouvido, por isso que nós escutamos o evangelho de pé, em respeito à pessoa de Jesus que fala. Por isso que na hora do evangelho, o fiel deve, não somente na hora do evangelho, durante a celebração, o fiel deve acalmar o coração, evitar de estar digitando no celular, se voltar para Deus. Se voltar para Deus, queridos irmãos. É um momento só, uma hora, é nada para Deus. É necessário que estejamos aqui, como cantamos no hino de entrada, ensina-me a viver a vida na tua presença. Nós estamos na presença de Deus. Cujo pastoreio em Jericó se realiza no arco de tempo indicado por dois verbos, chegar e sair. Diz o Evangelho: chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com seus discípulos, a grande multidão estava sentado à beira do caminho, medindo o cego Bartimeu. Estar à beira do caminho. A pergunta que eu me faço: eu estou com Jesus, caminhando com Ele, ou estou à beira do caminho? Eu estou à beira do caminho. Não estar com Jesus é sofrer grandes necessidades. É experimentar uma cegueira espiritual, uma cegueira psicológica, uma cegueira humana. O cego faz a primeira aplicação pública do título Messias. Ele diz, filho de Davi, a Jesus. E também, a primeira admissão da verdadeira identidade de Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tem de piedade de mim. Coisa linda, não é? Mas é uma oração que parte do coração, queridos irmãos. A nossa participação na missa deve acontecer no coração. São Paulo diz o seguinte: a boca fala, mas nós cremos com o coração. Participar da missa só com a boca não logra nenhum êxito. É necessário que participemos em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade nós o adoramos. Segundo Kutushin, o cego tornou-se assim o primeiro de uma série de confessores. Ele confessa: Jesus, filho de Davi, Kyrie eleison, tem de misericórdia de mim. Aprendamos também a confessar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. O que aconteceu? O Senhor Jesus se detém e manda chamá-lo. Quando a oração é sincera, quando a oração é verdadeira, toca o coração de Jesus.
meus irmãos, quando a oração é somente da boca para fora, não passa nem do teto da nossa casa. Chega ali no meio, cai. Mas a oração verdadeira toca o coração de Jesus. Toca o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Chamaram o cego dizendo-lhe, coragem, ele te chama, levanta-te. É isso que Jesus está dizendo também para nós. Coragem, levanta-te. A palavra descreve de modo cinematográfico o cego, deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. A pergunta que eu me faço, qual é o manto que pesa sobre mim, que me priva da mobilidade para Jesus? Qual é o manto que pesa sobre você? Será que é o manto das novas tecnologias que roubam o nosso tempo, roubam a nossa alma, comem a nossa alma? Será que é o manto da pornografia? Será que é o manto da mentira, da falsidade, da irreligiosidade, do ateísmo, do relativismo religioso? Qual é o manto que pesa sobre nós? Que nos atrofia, que nos impede de ir a Jesus? Qual é o manto? Eu me pergunto todos esses dias, enquanto eu orava, preparando a esta meditação da palavra de Deus, que é uma oração. Qual é o manto que pesa sobre mim e que eu preciso deixar para fora para seguir, dar um pulo até Jesus? Orígenes, um escritor cristão, explica: talvez a capa do cego e mendigo possa ser compreendida como o véu da cegueira e da mendicância. Cegueira e mendicância. Alguém pode dizer assim, não, eu estou vendo Paulo, estou vendo ali, lá no fundo da igreja, eu posso enxergar com os olhos da carne, mas a minha alma, eu sou uma alma cega, errante. É necessário que o Senhor Jesus ilumine a nossa alma. Deitando fora, foi até Jesus. Jesus lhe disse, que queres que eu te faça? Pergunta ao Senhor, aniversariante hoje. Que queres que eu te faça? Senhora Terezinha, Jesus me pergunta, que queres que eu te faça? A pergunta proporciona a ocasião para uma profissão de fé sobre o poder de cura de Jesus. Por isso o cego respondeu, Rabuni, que eu possa ver novamente. Vejamos bem, o cego pede uma coisa e Jesus lhe dá, isso lhe dá mais. A súplica é de um homem que enxergava antes e que perdeu a visão. Vejamos a desproporção entre a necessidade apresentada pelo cego. O cego queria simplesmente a visão física. Mas o Senhor não só lhe concede a graça de ver, de enxergar novamente, mas lhe concede a graça da salvação. Disse o Senhor, vai, a tua fé te curou, vade, fides tua, te salvo, fece-te. E que diz o Evangelho? Imediatamente o homem começou a seguir Jesus. Isto é, ele começou a ter uma iluminação interior. Cego é aquele que não reconhece Jesus, que não proclama Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, o mundo, o Ocidente, o Brasil, o mundo está imerso em uma cegueira espiritual. O que conta para muitas pessoas é o que toca, é o que vê. E para muitos, o que conta são as folias da sexta-feira, do sábado e do domingo. Por isso, muitos andam tristes e desanimados. Queridos irmãos, vai, tua fé te salvou. Marcos 10, 52. Que queres que eu te faça? No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia o Senhor Jesus. O homem é curado imediatamente e se converteu em mais um discípulo no caminho. Ao término desta celebração eucarística, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça, a todos nós, de que o seu caminho seja o nosso caminho. Que enxerguemos o nosso Senhor Jesus Cristo, ele que disse, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Algumas pessoas dizem assim: nada, eu sigo as minhas intuições, tudo bem, mas não terá a luz da vida. Quem me segue terá a luz da vida. Não é fácil seguir Jesus. Às vezes choramos, às vezes esperneamos, mas com a certeza de que Ele é verdadeiro e de que Ele caminha conosco e que nos espera na eternidade. Eu suplico à bem-aventurada sempre Virgem Maria a sua intercessão, a sua prece por todos nós, assim seja. Creio em Deus Pai,